Bom dia, queridos. Estamos aqui para nossa aula de ciências humanas. E aí, hoje, eu estou aqui para falar sobre a visão histórica da relação homem e meio ambiente. Para quem não me conhece, eu sou a professora Brenda. Prazer, sou professora de História aqui do Anexo Carvoeiro, tá bom? E aí, para ficar mais entendível para vocês, eu preparei aqui um slide para a gente entender melhor esse assunto, tá bom? Eu vou apresentar um pouco do contexto histórico da relação do homem com o meio ambiente, tá? O homem, desde o início, desde o seu surgimento, ele necessariamente ele possui uma relação com a natureza. Isso é imprescindível ao homem. A gente se alimenta, tudo que a gente consome vem da natureza. E eu trouxe aqui uma ilustração lá representando aí a pré-história, né? No início, o homem ele não plantava, então o que ele fazia? Ele caçava e ele coletava, ele extraía da natureza apenas aquilo que era necessário. Por isso ele era nômade, ele não tinha uma residência fixa, ele precisava ir aonde tinha comida. Até o dia que ele descobre um negócio chamado agricultura, tá? E aí a gente tem a primeira grande revolução em termos de produção humana, que vai afetar diretamente a relação homem-natureza. O homem descobre a agricultura, provavelmente isso foi feito pelas mulheres, já que era ela que trabalhava com colheita. Aí o homem percebe que se ele plantar na semente, nasce uma planta igual àquela que existia ali antes. Então o homem começa a cultivar, e isso traz para a vida dele o sedentarismo, e inicialmente o homem produzia apenas para sua subsistência, ele fazia apenas aquilo que ele ia se alimentar. Porém, ele percebe que aquilo pode ser algo lucrativo, então ele passa a produzir também para o comércio. E aí que ele vai começar a intensificar essa relação com a natureza, ele vai começar a derrubar mais áreas natural para semear um determinado tipo de cultura, como o milho, o arroz, o trigo, e o homem começa a afetar a natureza. Ele fixa a residência, então ele precisa ali derrubar parte da natureza para construir casas, para criar animais, domesticar, começa a domesticar animais, e ali é uma outra relação com a natureza. E aos poucos essas comunidades vão crescendo, porque o homem fixa residência, e aí esses grupos vão crescendo, e quanto mais pessoas, mais consumo, e essa relação com o meio ambiente vai crescendo, com a natureza, né? Bom, essa relação, no início, ela era mais controlada, até vir a segunda grande revolução em termos de produção, que é a Revolução Industrial, ali no século XVIII. Quando a Revolução Industrial surge, o modo como o homem afetava o meio ambiente ainda era muito pequeno, certo? Só que lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, o homem começa a interferir muito mais forte na natureza, de um modo mais modernizado, e naquele momento ele acreditava que aquilo não traria consequência nenhuma, que a natureza ela ia se reconstituir e que isso não geraria nenhum dano na natureza. Essa consciência de que a industrialização ela prejudica a natureza é uma consciência recente, apenas no final do século XX, século XXI, é que o homem tomou consciência que a produção acelerada pode causar danos irreversíveis à natureza. Então, essa relação ela é intensificada, e o grande problema são os efeitos colaterais que a industrialização vai causar na natureza, né? Essa relação do homem com a natureza vai então gerar uma série de consequências que são tidas como negativas, né? Se é negativo para a natureza, é negativo para o homem também, porque ele necessita dela. Então, eu trouxe algumas imagens para ilustrar um pouco das consequências negativas dessa relação. Eu tenho aí essa foto, que é uma foto do rompimento da barragem, né, lá em Minas Gerais, que é a ação direta do ser humano na interferência com a natureza, uma consequência negativa, tá? Uma outra imagem é relacionada ao desmatamento, que é um dos grandes problemas hoje, inclusive na região ali da Amazônia, o homem destrói, e muitas vezes ele esquece que ele precisa da natureza, né? A natureza, a floresta, ela controla o clima, ela controla os ciclos de chuva, e o homem necessita de tudo isso para sua produção, para sua sobrevivência. Por isso que a gente tem hoje um aumento de temperatura, a gente tem ciclos de chuva
que não são mais tão regulares, a gente tem solos degradando, se tornando inférteis, porque o homem não desenvolveu ainda a total consciência de que ele precisa cuidar da natureza de um modo mais sustentável. Trouxe aqui uma outra imagem, que é a questão da poluição, representando um pouco aí da poluição, que o homem já começou a jogar seus dejetos nos rios e tal. E a gente tem vários tipos de poluição, né? A gente não tem apenas a poluição hídrica, não apenas a da água, mas a gente tem também a poluição do ar, a poluição sonora, e tudo isso causa prejuízos para nós mesmos. A gente afeta a natureza, mas a gente acaba se auto-afetando também. Beleza? Gente, isso é só um pouquinho aí do contexto histórico, tá? Dessa relação do homem com o meio ambiente, com a natureza, que acaba nos afetando diretamente, tá? Então, eu pontuei aí duas grandes revoluções que são muito importantes nesse processo, que é a Revolução Agrícola e, posteriormente, a Revolução Industrial, que vão trazer consequências, assim, em um nível mais alarmante, maior para a gente. E o mais importante é que a gente desenvolva a consciência que a gente, sim, a gente necessita interferir na natureza, mas a gente precisa fazer isso de modo sustentável, de modo equilibrado e cuidando bem dela, certo? Muito obrigada a todos pela atenção. Em caso de dúvidas, vocês podem me procurar. Eu vou disponibilizar um link aí no Google Meet. Caso vocês queiram conversar comigo, tirar dúvidas, fique à vontade. Obrigada pela atenção.